pessoal, estamos aqui com mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda, projeto coordenado pelo NEPES, Núcleo de Educação e Pesquisa em Espaço, Emancipação e Sujeito, alocado na Faculdade de Educação da UFMG. E para a nossa quarta edição, a gente completando um mês de edições, a gente teve a alegria de ter a participação da geógrafa Núbia Armon, e vocês vão acompanhar e entender por que do convite. A Núbia é uma pessoa e uma geógrafa porque eu tenho uma enorme admiração de muito tempo, e a gente escolheu para título dessa nossa conversa, né, um título longo para fazer jus ao debate e à complexidade da conversa. A gente escolheu o título Os Desafios Climáticos, por diagnósticos científicos, mudanças estruturais e ações políticas de baixo. Eu vou fazer uma rápida apresentação da Núbia, né? Núbia, geógrafa, formada pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez mestrado e doutorado em Geografia pela Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, do campus Presidente Prudente. Depois foi professora, né, por um período da própria UERJ, mas do campus Maracanã. E hoje é professora efetiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Geografia. Núbia trabalha justamente com essa temática, com a geografia do clima, com essas relações entre clima e espaço, né, com as discussões da climatologia a partir de um debate geográfico. Ela é professora dessa área e pesquisa essa área, se interessa por essa área, e apesar de muito jovem na trajetória acadêmica, já é uma referência brasileira nessa área. Bom, Núbia é também militante da AGB, Associação de Geógrafos Brasileiros, e hoje é a presidenta da seção local da AGB Niterói, da seção de Niterói. Espero que vocês gostem, tanto quanto a gente gostou, e fiquem com a nossa conversa com a Núbia Armon. Latitudes à Esquerda. Olá, pessoal, estamos aqui com mais uma conversa do nosso projeto Latitudes à Esquerda, um projeto do NEPES, nosso núcleo na UFMG. E com muita felicidade estamos aqui na nossa quarta edição com uma convidada incrível. A gente está bem feliz de ter conseguido realizar esse momento, está começando esse momento. Hoje a conversa, a nossa quarta edição, vai ser uma conversa com a Núbia. Núbia, que eu conheço de longas trajetórias, já tive o prazer de ter sido professor da Núbia, o que revela que eu já estou ficando velho mesmo, né, Núbia? Não, é só o tempo passa rápido. Mais experiente. Tudo é questão relativa, né? A idade é uma questão relativa. Exatamente. Mas eu falo isso com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter sido professor da Núbia e ver a Núbia voando alto. Sempre achei que você ia voar alto. Núbia é geógrafa, né, formada na UERJ, FFP, Faculdade de Formação de Professores, da UERJ São Gonçalo. Hoje professora de Geografia da UFRJ. E a gente escolheu, Núbia, para a nossa conversa, esse tema muito relevante e que a Núbia tem muito a dizer, já tem dito muito, tem muito a contribuir. A gente pôs esse títulozão, Clima, Sociedade e Natureza, Contradições e Desafios no Mundo Contemporâneo, um tema assim da mais alta relevância para o debate público, para esse debate que a gente quer fazer na construção de um mundo diferente.
E eu já passo a palavra para a Núbia com a primeira grande questão, já, né, para a gente começar, que é uma questão que a gente tem usado muito como um começo, né, um primeiro passo nas nossas conversas, que é a gente pensar o porquê olhar o mundo com através dessas questões, né? No nosso caso hoje, por que olhar o mundo, o Brasil, o mundo de hoje, através desse debate climático, político, né, nessa interseção. E já te passo a palavra te agradecendo demais, tá? O aceite, e é com muita alegria, tá? Que a gente começa essa conversa aqui. Obrigada, Matheus. É um enorme prazer e é uma enorme responsabilidade ao mesmo tempo, né? Estar aqui nesse espaço organizado, idealizado não só por você, mas que você está tocando aqui mais adiante. É um espaço extremamente importante. Eu penso que o momento de pandemia, né, é um momento que a gente tem para pensar nesse momento de aceleração de conjuntura, né, pensar nos espaços que a gente precisa ocupar, né, para disputar, inclusive politicamente, a sociedade. E me parece que a pandemia possibilitou também para a gente uma atenção um pouco mais especial às redes e a isso que a gente chama de maneira mais genérica de espaço virtual, né? Que eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço virtual compartilhando discussões, ideias e projetos de sociedade com você. Então, muito obrigada pelo convite. Não foi só uma alegria, né, para você ser meu professor, mas foi uma alegria, e é uma alegria enorme na minha história ter tido você como professor. Você foi um cara incrível, tem uma participação muito grande na minha formação, não só na minha formação, mas na formação daquela turma, né, de 2007-1, da licenciatura em Geografia na FFP. Inclusive, lembrar, né, que você foi um dos professores homenageados da nossa turma, né? Teve um papel muito central na nossa formação. A gente lembra com muito carinho todos os afetos, né? Todos os momentos de afeto e carinho e momentos muito importantes para a gente. Então é uma felicidade muito grande, mas também uma enorme responsabilidade estar aqui dialogando com você e com todo o coletivo do NEPES e com o pessoal que está assistindo a gente aí hoje, nessa segunda-feira, enfim, nessa terça, a gente não sabe, né? Vai jogar o vídeo na rede e as pessoas vão assistir. Então, enfim, muito, muito bom dialogar com todo mundo. Bom, primeiro respondendo a questão, né? Eu acho que de fato é um bom mote inicial. Eu diria que pensar o Brasil e a contemporaneidade, né, a partir das questões climáticas é fundamental, no sentido de que eu tenho levado adiante uma reflexão sobre isso, de que as questões climáticas, elas me parece que estão por toda parte, né? Eu tenho forçado muito, me colocado muito a pensar sobre isso, aonde estão as questões climáticas no mundo, né? E elas estão por toda parte, e elas têm a sua existência, elas existem para nós como expressão e como condicionante das formas através das quais nós existimos no mundo, né? Isso é um pouco profundo, um pouco geral, um pouco filosófico, eu diria, mas é exatamente essa ideia, né? Ótimo. As questões climáticas, de uma maneira geral, elas são expressão e condicionante da forma como a gente existe, ou como a gente se põe a existir, né? Do nosso ser estar no mundo, né? Essa afirmação coloca aí, pelo menos para a gente, dois grandes eixos para pensar esse ser estar no mundo. O primeiro deles é pensar que, no âmbito mais aparente, né, as questões climáticas, elas dizem respeito, no primeiro momento, numa reflexão sobre a forma através as formas através das quais a atmosfera nos envolve, pensando no sentido mais de uma natureza natural, se é que eu posso dizer assim. E no segundo momento, a gente poderia pensar as formas através das quais nós produzimos esse clima ou essa atmosfera, né? Que também é uma questão de uma natureza já dentro desse binômio, né, moderno, aí, uma natureza já transformada, uma natureza mais antropizada, aspas, né? Não gosto muito dessa expressão, mas a gente vai trabalhar ela um pouco aqui nesse debate, né?
Então, a gente poderia pensar esses dois grandes eixos. São eixos que são indissociáveis, mas eu vou tentar articular eles em termos analíticos, primeiro, de maneira dissociada nesse momento, né? No caso dessa atmosfera que nos envolve, que é essa dimensão mais aparente dessa, aspas, natureza natural, né? Eu poderia dizer que a existência da atmosfera e nela, né, o tempo e o clima na sua existência, a existência dessa atmosfera foi aquilo que possibilitou, num grau muito significativo, a nossa existência enquanto espécie, né? Se a gente for pensar numa escala geológica, né, de tempo, a própria estrutura e a composição da atmosfera, a partir do momento em que a gente tem essa estrutura e composição muito semelhante à estrutura e composição que a gente tem nos dias atuais, essa estrutura e composição que possibilitou nosso surgimento, enquanto seres orgânicos, se é que eu posso usar aí a linguagem do Lukács, né? A nossa existência enquanto ser orgânico, né? Essa atmosfera surgida e formada nesse tempo geológico, que nos envolve nos dias atuais, e ela não só acontece, ela é percebida, e eu tendo a dizer que ela existe para nós a partir da ocorrência mais cotidiana, mais rítmica, mais dia após dia, disso que são os elementos do clima. A gente entra em contato, a gente percebe, a gente dota o clima de existência a partir da nossa relação com esses elementos, né? Poderia dizer sobre a temperatura, sobre a umidade do ar, as chuvas, os ventos, né? Essa nossa percepção sobre esses elementos, né, ela se realiza de variadas formas e acaba produzindo essa compreensão e essa existência do clima, do tempo e, consequentemente, da atmosfera, muito com base na nossa experiência, né, na nossa relação mais direta com esses elementos, né? Por exemplo, no caso da temperatura, né, eu posso falar desde as ondas de calor ou ondas de frio, que vão afetar diretamente a nossa condição homeotérmica, né, falando ainda em termos de seres orgânicos, né? Posso falar das chuvas, da precipitação pluviométrica, sobretudo, que tem um papel muito central no mundo tropical, que é exatamente a precipitação pluviométrica que dota, que cria a sazonalidade, que cria as estações do ano, que dá esse ritmo, né, às estações no mundo tropical, ao contrário do mundo temperado, né, que está na temperatura o seu marcador de sazonalidade, né? No mundo tropical a gente tem a precipitação, sobretudo no mundo tropical litorâneo, né, costeiro. Então, a gente poderia falar dessa experiência, inclusive essa precipitação que marca essas estações do ano tem um papel muito central, desde o abastecimento hídrico até o papel nas culturas agrícolas, até o próprio papel nos impactos nos espaços urbanos, né? Bom, é aí que entra a grande questão, falando mais na dimensão dos impactos, né, sobre a forma através das quais a gente produz essa atmosfera que nos envolve. Eu falei um pouco do ponto de vista da experiência, né, que faz a gente dotar essa atmosfera, esse tempo, esse clima de existência, mas essa experiência ela não é só uma experiência sensorial, ela também é uma experiência estrito sensu material, produtiva, no sentido de que ela é cotidiana, ela tem a ver com o nosso ser estar no mundo, mas ela também, a nossa relação com ela tem produzido cada vez mais, em termos químicos e físicos, uma outra atmosfera, né? Eu falo aí mais especificamente dos nossos padrões, né, atuais do nosso modo de vida, que tem aí no coração da reprodução desse modelo de sociedade, né, que se pauta nesse modelo econômico chamado de alto carbono, né, tem pautado aí, a partir de uma economia extrativista, de queima de combustíveis fósseis, né, a produção de uma atmosfera com características químicas e físicas diferentes, né? Esse padrão extrativista, obviamente, ele é muito responsável, né, pela devolução de uma energia que estava aí mobilizada nos campos de óleo, de petróleo, campos minerais e vegetais. A gente
na medida em que a gente retira isso desses depósitos, a gente joga novamente carbono na atmosfera, né? E a gente tem, com esse lançamento, com essas emissões, uma nova organização da própria energia que entra no sistema superfície-atmosfera, né? Entendendo que dióxido de carbono, por exemplo, né, é um gás estufa, a gente tende a ter alguns impactos muito significativos em âmbito global. E aí eu falo, por exemplo, aí das temperaturas globais, né? Ultimamente, se a gente for olhar os principais dados, né, sobre temperaturas globais, no site da NOAA, da NASA, a gente tem essas informações, tanto em termos de anos quanto em termos de meses. Dos últimos 10 anos, né, a gente tem 9 anos, os anos mais quentes dos últimos tempos. Né? Dos 10 anos mais quentes da história, 9 anos estão dentro dos anos 2000. E, em grande medida, a gente tem 2016, 2014 e agora 2020 batendo recordes. Né? Se a gente pegar junho, por exemplo, e maio e junho, mais especificamente junho, né, a gente vai ver que o nosso junho foi um dos junhos mais quentes da história, equiparado aí com junho de 2016, que também foi um junho extremamente quente, junto com maio. Né? Então, em grande medida, entre os impactos desse aumento da temperatura decorrente desse modelo nosso de sociedade, a gente pode ter aquilo que eu falei lá atrás, né, das ondas de calor, das ondas de frio, das chuvas extremas, a gente pode ter o aumento das ondas de calor, não só nas cidades, mas também no campo, né? A gente pode ter o aumento das chuvas extremas, ou seja, grandes concentrações de precipitação pluvial num período de tempo muito curto, né? Com uma ciclicidade mais acelerada, ou seja, né, a gente tem impactos em variadas escalas e recortes espaciais e temporais. Né? Só que eu sempre, junto com alguns colegas, a gente gosta de chamar a atenção com relação a isso, né, que ainda que esse modelo, né, de reprodução da nossa sociedade, que é baseado numa sociedade de alto carbono, se é que a gente pode dizer assim, ainda que esse modelo a gente redefina ele e trate de extrair essa energia de outras fontes, o problema ainda vai estar colocado, porque eu não sei até que ponto, tenho muitas dúvidas, né, sobre se o problema são as matrizes energéticas, né, ou se as matrizes energéticas elas são, na verdade, apenas um elemento constitutivo desse nosso modo de produção, que tem como princípio, que tem como objetivo, na verdade, final, transformar absolutamente tudo em mercadoria. Né? Então, a gente pode até, eventualmente, talvez migrar, né, fazer uma espécie de transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia, aspas, né, de fonte limpa, mas, ainda assim, será uma economia baseada, né, nas desigualdades, baseada nas assimetrias, baseada nas opressões e na hiperexploração. Né? Então, até que ponto me parece que o problema da questão climática, a questão climática ela é essencialmente, exclusivamente climática, no sentido de que esse climático tem se realizado para nós, a questão climática em si, que vem sendo chamado também de emergência climática, ou, enfim, vários adjetivos são possíveis, né? Mas até que ponto esse conjunto de questões climáticas diz respeito exclusivamente ou primordialmente a uma mudança climática, né? Baseada no aquecimento global, ou se a questão climática, na verdade, se realiza como várias questões climáticas que estão presentes em variados recortes, em variadas escalas, e que se expressam no nosso cotidiano através das formas que a gente tem para existir, né, de se reproduzir. Eu tenho um pouco de dúvidas com relação a isso, porque a gente tende a colocar muito o centro da análise da questão climática, né, focado na discussão de mudança climática e aquecimento global, que é extremamente importante, nós temos que investigar isso com o rigor que merece, trazendo os dados, enfim,
fazendo uma análise aprofundada, mas ela é muito mais complexa do que isso, que já é bastante complexo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, me parece que pensar a questão climática não pode ser exclusivamente pensar a mitigação do impacto da mudança climática ou do aquecimento global. Mas pensar a questão climática precisa compreender um primeiro compromisso, que é entender como é que se organiza a nossa sociedade. É um compromisso radical com uma leitura da realidade tal como ela se apresenta, tal como ela existe, né? Então, me parece que a questão é aí. Não sei se a gente tem uma questão climática, mas talvez a gente tenha várias questões climáticas que podem ser vários problemas. E imensas, né? Sim. Você sabe, Nubem, tem uma discussão filosófica que eu acho interessante, que dá um nó na cabeça quando a gente ouve esse termo, para mim acho interessante, que é, apesar de fato a gente viver o que a gente chama de consumismo como modelo, né? Tem uma forma de pensar que diz que a gente não viveria a sociedade do consumo. Uhum. Por que se diz isso? Interessante. Eu estava vendo sobre isso uma vez, né? Dizer assim, a gente vive o consumismo, mas não seria uma sociedade do consumo, porque seria uma sociedade da produção que gera o consumo. Então, é como se ele dissesse assim, alguém já viu uma passeata na rua exigindo um novo celular do modelo tal? Quando a gente estuda isso desde a origem, né, do capitalismo monopolista, você vai vendo que o capitalismo vai se tornando monopolista e depois o capitalista tem que se tornar monopolista por um processo estruturante. Então ele precisa produzir mais para que ele se reproduza e exista. Se ele produz mais, ele precisa que se consuma mais, né? Então vira uma... E aí o debate, de fato, que eu gosto muito, esse debate da produção e da reprodução social, tem aparecido muito aqui nas falas dos temas diversos, e é fundamental a gente olhar com mais carinho o cotidiano, né? Então, acho que você já começou por aí de passar essa bola. A gente vive ao mesmo tempo o consumismo e uma sociedade de consumo a reboque de uma estrutura organizativa da sociedade ampla, né, que tem que ser debatida. É isso. Esse debate da produção e da reprodução, eu acho que na contemporaneidade, nos últimos anos, né, eu tenho me aproximado um pouco de maneira mais rigorosa, né, do materialismo e da tradição marxista, né, principalmente com o novo marxismo, né, que traz algumas questões ecológicas, ecossocialistas, da teoria da reprodução social em termos, né, de teoria feminista, né. Então, tenho me aproximado bastante desse debate para pensar um pouco isso que a gente pode dizer que são as questões climáticas, né? E essa questão da reprodução e da produção ela é fundamental. E eu concordo muito com você quando você diz, né, que a questão não é exatamente o consumo, mas é a produção, né? Porque, em grande medida, a gente inverte, né, essa relação e coloca o consumo como o objetivo central, quando na verdade o valor só se realiza na circulação, mas para se realizar ele precisa ser produzido, então para ser produzido ele é produzido na esfera da produção, né? Isso falando em termos mais duros, né, estrito senso. E a gente pode pensar essa produção inclusive alargada, né? Em termos de reprodução, não só de reprodução, produção de mercadorias, mas a própria reprodução social. Como eu falei, eu tenho bebido muito, né, do novo marxismo. E tem um trabalho que eu sempre gosto muito de citar, que é um trabalho de orientando meu, Patrick, que tem trabalhado com... A ideia inicial, na verdade, não era essa, né? Era identificar as diferenças de conforto térmico, de situações de conforto e desconforto. No bairro da Tijuca, que é no Rio de Janeiro, a gente usou 2 casas, estamos lá com um sensor lá, fazendo a gravação dos dados de temperatura e de umidade do ar. Uma casa fica no asfalto, fica próximo ao Extra da Tijuca, e a outra fica no Morro do Borel, né? E a nossa ideia era identificar, através da orientação da vertente, das características disso que a gente chama de sítio urbano, mas também do padrão construtivo das casas, quais eram as casas em que você tinha mais situações de conforto e desconforto, né? Essa era a ideia. Por calor. A ideia inicial era essa, desconforto por calor, nem por frio. E aí,
Quando a gente pega os primeiros dados, sobretudo, né, os dados do Borel, isso ficou mais explícito, mas na casa do asfalto também, a gente identificou alguns horários em que a temperatura disparava assim, dentro da casa, né? Que eram os horários sempre de 4h30 da tarde. Isso é um pouco contrassenso, assim, né? Porque, na verdade, a temperatura devia subir ali pelas 2, 3, ter o ápice, né? E depois começar a cair. Fazia sentido a temperatura chegar no seu ápice 4h30, 5 horas, né? E quando a gente acessou esse dado, isso causou um primeiro estranhamento. Mas aí depois a gente foi pensar, né? Por que essa temperatura está se elevando em 4h30 da tarde? Vamos pensar no cotidiano das pessoas que vivem nessa casa, né? Como é que as pessoas elas se reproduzem. E aí, essa casa do Borel, né? Você tem uma estrutura familiar em que você tem um homem, uma mulher e 2 filhos. Esse senhor trabalha como porteiro em alguns prédios, 2 prédios da Tijuca, ali próximo, e a senhora é dona de casa, ela fica em casa o dia inteiro. Uma filha trabalha e o outro filho também. E aí ela fica praticamente sozinha boa parte do tempo cuidando da casa. E quando chega 4h30 da tarde é o horário que ela começa a fazer a janta, né? E aí a temperatura da casa se eleva absurdamente, gerando situações de desconforto térmico por calor nesse horário, né? E ela está exposta a essa situação de desconforto durante boa parte do ano, inclusive, principalmente no verão, né? Então, a gente começou a pirar nesse dado, porque, num primeiro momento, ele gerou um certo estranhamento, mas depois a gente começou a pensar, né? Poxa, isso foi nessa casa que a gente conseguiu instalar o sensor e fazer a medição. Agora, você imagina isso extrapolado para outras residências, né? Não só no Borel, mas em outras localidades, né? Quantas mulheres estão expostas a condições de insalubridade por temperaturas elevadas no mundo em que a gente vive, né? E como que esse nível de insalubridade não é visto como... Isso não é visto como uma atividade insalubre, ou seja, cozinhar, né? Não é visto como uma atividade insalubre porque cuidar da casa não é visto como trabalho, né? Não é visto como uma atividade de produção, né? É uma atividade de reprodução. E aí eu comecei muito a pirar na teoria da reprodução social, né? Que é uma perspectiva que não é exatamente recente, tem uma certa tradição, sobretudo no pensamento social norte-americano, estadunidense, né? Com a Alice Vogel, depois a Titi Bhattacharya e a Tizi Arusa começaram a produzir um pouco mais sobre isso. Tem até um livro chamado Teoria da Reprodução Social, em inglês, né, Social Reproduction Theory, que é bem interessante, sobre como que esse trabalho feminino ele é visto como não trabalho, né, e como que, ao ser visto como não trabalho, ele é visto também como não insalubre, né, como algo leve, como algo cotidiano, como algo que não afeta a nossa existência, né. Então, é um pouco isso, né, se expressa dessa maneira as questões climáticas também, parece. Né? Na nossa reprodução enquanto sociedade, na nossa reprodução enquanto sujeitos, na própria reprodução dessa força de trabalho, o papel feminino também, em grande medida na história, né, foi de reproduzir, né, de reproduzir e de preparar a força de trabalho para o mercado de trabalho. Então, enfim, essas questões se expressam também no âmbito, se realizam também como uma questão climática, né? A gente tem buscado investigar um pouco isso também nessa esfera da reprodução social, nesse campo da reprodução social. Muito legal, sim, Núbia. Eu fiquei pensando, você falou coisas tão interessantes, eu pensei em tanta coisa, assim. Ótimo te ouvir, que pesquisa interessante. Que dados e questões centrais, né, sobre nessa articulação entre clima e uma macro-organização social e indo no micro, articulando também a discussão da divisão social do trabalho, né? Eu fiquei pensando muito essa ideia você começou muito interessante, você pensar a climatologia a partir da experiência e que ela chama para uma coisa que você falou muito bem, né? Que é uma certa tendência que a gente tem a fazer algumas generalizações sobre processos macro a partir da experiência mais cotidiana e como é necessário a gente pensar mediações, né, do que é o macro, o que é o micro, o que é o local, o que é o global, e sem essas ferramentas que a gente não tem tido, né, na nossa formação para interpretar o mundo
a partir do micro, do macro e das relações do micro-macro, a gente fica meio perdido, né? Aquela frase famosa que a gente cresceu ouvindo do Milton, né? O mundo está mudando e a gente está meio tolo frente ao mundo porque a gente não tem ferramentas para interpretar e tal. Então eu gostei muito de te ouvir, porque a gente te dando um gancho, te pedindo para, te perguntando assim, né? Um pouco sobre, eu acho, uma trajetória sua muito rica como geógrafa tem sido também a sua participação nas militâncias da AGB, nas militâncias da luta política, pelo PSOL, por vários caminhos. Como é que tem sido para você também esse desafio muito legal de levar algumas questões desse tema e de outros, mas assim, agora nesse tema, também para essa agenda, mostrando que não é uma agenda técnica, né, onde você vai lá só falar sobre o que a climatologia tecnicamente está dizendo sobre os dados climáticos, mas como isso tem que ser discutido de outra forma e como isso já é, de alguma forma, discutido de outras formas, pelo movimento feminista, pela discussão da cidade, das periferias e tal. Como é que você tem vivido isso, né? Esse encontro? De fato, o que você colocou é central, assim, eu nunca fui o tipo de pessoa que pensou em fazer uma ciência neutra, né? Isso é, de certa maneira, bastante impossível, apesar de ser bastante falado nesses tempos, né, de polarização, é importante você ficar ali no meio termo, né? Enfim, sinto informar para alguns que são um pouco... não é exatamente possível fazer isso, né? E essas experiências que eu tive, que eu busco ainda ter, né? Ainda estou militando bastante de frente, né, na AGB, enfim, tenho uma experiência de movimento estudantil aí de alguns longos anos, né? No PSOL ainda não consegui ser tão orgânica quanto eu gostaria, mas essas experiências dentro do campo, desse grande campo da esquerda, né, sem dúvida alguma, me trouxeram uma coisa que é fundamental, que é a preocupação com o entendimento da realidade. Eu sempre, de alguns momentos para cá, de um certo tempo para cá, eu tenho insistido muito nisso. Em grande medida, concordo que nos falta ferramentas, né? Nos falta ferramentas para conhecer essa realidade, né? Que é tão dinâmica e é tão difícil de ser lida, principalmente no calor dela. Mas, ao mesmo tempo, me parece que, ao mesmo tempo que falta, essa própria realidade nos dá instrumentos, né? Ela se mostra para nós, né? Se a gente olhar com um pouco mais de detalhe, e eu gosto muito disso, uma coisa que o Walter falou no primeiro encontro, né, de girar a bússola, né? Se a gente girar a bússola, né, e reorientar o nosso olhar, a gente vai conseguir enxergar muito mais do que aquilo que nós estamos enxergando até o momento, né? Principalmente, eu acho que esse compromisso com o entendimento bússolas, da realidade... Né? Oi? Ele falava, né, da produção de novas bússolas, né? Que as que estão aí não estão dando conta. Já era. Inclusive as bússolas de grande parte de nós, né, de nós enquanto campo progressista, né, campo de esquerda, mas esse grande guarda-chuva, né, que a gente pode chamar de campo progressista, né. Eu penso, isso é muito marcante, eu diria, na minha formação, porque me parece que o primeiro grande compromisso da ciência, antes de mais nada, né, é entender a realidade. Acho que é para isso que a gente, enquanto uma forma, né, de saber, eu diria, mais institucionalizado, né, enfim, vem dentro de toda uma lógica hegemônica de poder, mas já vem com, primeiramente, me parece, essa função, produzir entendimentos a partir dessa realidade, sobre essa realidade, no primeiro momento. Mas esse conhecimento sobre essa realidade precisa vir a partir dessa realidade. Então, a gente precisa ter esse compromisso de entender ela. Se a gente não tiver o compromisso de entendê-la, a gente não vai conseguir propor outras coisas, né? Então, a gente precisa querer entendê-la e olhar para ela com outra bússola, né? Isso obviamente, que vai marcar toda essa minha trajetória agora como profissional, né? Já vinha marcando durante longo tempo como professora da educação básica, tive uma curta passagem no ensino fundamental, trabalhei com pré-vestibular social também, e na universidade, que é onde eu tenho a maior parte da minha trajetória, né? Isso
esse tipo de outra bússola, né, tem orientado as minhas reflexões desde então, né, de ter esse compromisso com o entendimento da realidade. E o clima, para mim, as questões climáticas, né, elas são, na verdade, uma grande porta de entrada. Elas expressam e ajudam a descortinar os processos, que, na verdade, são processos que evidenciam, o clima ele ajuda a evidenciar as contradições entre a sociedade e a natureza, que, na verdade, também são contradições inerentes à dinâmica entre sociedades e sociedade, no mundo que a gente vive, né, que tem uma história e que tem um período bem marcado, né, se a gente for parar para pensar a história, né, disso que a gente chama de humanidade, né, a gente se metamorfoseou ao longo do tempo, né, a gente teve uma série de outros modos de se reproduzir, de se produzir, de se organizar. E hoje está na vigência, né, do modo de produção capitalista, né? Então a gente precisa entendê-lo enquanto tal, até para conseguir, a partir desse entendimento, deve ser imanente, superá-lo, né? Porque se é que deu para ver, acho que não está bom para ninguém, né? Não está bom para ninguém no sentido climático, não está bom para ninguém no sentido cultural, não está bom para ninguém no sentido do mundo do trabalho, dos espaços urbanos, dos espaços rurais, enfim, a coisa não está muito legal. Então, essa questão, né, de que o nosso compromisso com o entendimento da realidade e, sobretudo, com a superação dessa realidade, depois que a gente entendê-la, né, ao passo em que a gente entende, é fundamental. E eu tento sempre construir a partir desse meu sul. Ótimo, né? O sulzão. Eu fiquei realmente muito legal, eu fiquei pensando mesmo, não pensava muito sobre isso, até a gente já começar, a gente mal começou a conversa, já me deu um estalo aqui, né, de como suas primeiras falas são muito boas, de como às vezes a gente quer pautar a questão do clima, e a gente vai falar um pouco sobre isso, claro, sobre aquecimento global, sobre macroclima, sobre essa pauta, sobre debater isso para além das simplificações, né? E, ao mesmo tempo, como talvez a gente tenha uma demanda imensa pela frente de perceber que ou a gente debate isso a partir também das realidades concretas, cotidianas, para que as pessoas incorporem isso num debate já integrado com outras questões, não é simplesmente trazer dados técnicos que vão mostrar a gravidade da situação, que vai conseguir fazer com que isso seja incorporado como uma reflexão mais ampla, né, pelos sujeitos, pelos grupos. Então, acho muito legal. A gente, de fato, você sente, talvez, Nubia, que além do debate falando sobre isso, que o debate do aquecimento global, ou os termos que você queira usar, eles estão mais em pauta, me parece, na sociedade como questão. Você sente também que as pessoas estão incorporando isso nessa perspectiva que você trouxe, mesmo que lentamente. Tem sujeitos sociais que, justamente por atuarem de forma plural, de várias entradas, esse debate vai fazendo mais sentido nesse micro e macro, né, nos debates sociais, ou seja, desde uma casa de uma pessoa, ela vai entendendo que tem questões ali do clima, que ela precisa debater, mas ela precisa debater, então, questões mais amplas, e o aquecimento global está aparecendo como um debate que pode abrir novas questões. Como é que você vê isso como uma pessoa, né, uma pesquisadora que pensa tão bem isso e se dedica a essas questões? Com relação ao debate, né, da mudança climática, que aparece muito como sinônimo, né, de aquecimento global, o aquecimento global como principal indicador de mudança climática, né, sem dúvida tem sido mais amplamente discutido, né, sobretudo quando a gente vai pensar, né, nos biomas, na degradação ambiental, nas economias de floresta em pé, né, sobretudo nas grandes agendas internacionais. Mas, paralelamente, né, também é importante reconhecer que o debate, ou o conjunto de debate sobre mudança climática e aquecimento global também vem de movimentos sociais organizados, vem de povos originários, vem de grupos que têm sido extremamente, de certa maneira, até dizimados, né, e que vêm nessa outra racionalidade, nessa outra forma de ser e estar com a natureza,
que não é exatamente isso, mas se a gente for transpor para o vocabulário, né, moderno, científico, seria um pouco isso, mas a gente sabe que a racionalidade é outra, né? Esse debate ele é importante e, na verdade, ele é fundamental. E é importante, de fato, produzir dados sobre isso. É importante a gente ter formas de apontar não só as consequências mais imediatas, mas cenários futuros. Eu acho que é o que o conjunto de cientistas do clima, né, que em recorte mundial, que compreendem desde físicos, engenheiros, meteorologistas, geógrafos, né, cientistas sociais, estatísticos, é um campo bastante multidisciplinar, mas é o que o conjunto de cientistas do clima tem buscado fazer e tem feito, na minha leitura, muito bem. A gente hoje tem dados sistematizados de maneira muito consistente sobre os cenários atuais, sobre, principalmente, né, dados, tanto dados que a gente chama de superfície, de estações meteorológicas, quanto dados de radar, dados de sensoriamento remoto, enfim, um input de dados de natureza muito variada, que conseguem fazer um diagnóstico do que foram, pelo menos, os últimos 50 anos, 60 anos, e também projeções muito consistentes sobre o que pode vir a acontecer nos próximos 100 anos, principalmente, né? Então, esse debate, digamos, macro, sobre mudanças climáticas e aquecimento global, apesar dele ser também capturado, né, pelas grandes agências internacionais, criando uma espécie de capitalismo climático, né, mais estrito senso, né, um mercado de venda de crédito de carbono, enfim, compensações ambientais, a gente também tem esse outro lado que é importante de ser reconhecido. E eu acho que não se excluem, né? Mas como eu falei no começo, acho que é importante a gente complexificar, porque a realização, a materialização, a ocorrência dessas questões climáticas, vai ser diferente de acordo com a forma através das quais se realiza essa forma da gente de existir, de viver, né? Não dá para eu comparar, por exemplo, a uma forma de sobrevivência, de existência, de resistência num grande centro urbano, como o Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, né, e comparar com uma cidade média, uma cidade pequena, né? Uma coisa são as condições climáticas e as questões climáticas de conforto térmico em Araçatuba, interior de São Paulo. Outra coisa no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. São coisas muito distintas. Então, a realização, a ocorrência, e, em última instância, a existência do tempo e do clima para essas pessoas vai ser diferente. É claro que elas estão conectadas com um pressuposto mais amplo, né, que é o fato de que, de diferentes maneiras, mas essas pessoas, de forma geral, poderão, socialmente aceito, que elas estejam mais submetidas a condições de insalubridade, seja do ponto de vista térmico, seja de qualidade do ar, seja do ponto de vista de saneamento, que tem uma relação muito direta com o impacto de chuva, né? Essas pessoas, elas estão mais suscetíveis e é mais socialmente aceito que elas estejam vulneráveis a condições insalubres do que outros grupos sociais, né? E aí eu falo necessariamente de como as classes sociais, elas se estruturam no Estado Nacional como o brasileiro, né? Um Estado Nacional que tem como base, né, da sua estruturação de classes a questão racial e a questão de gênero. Não é? Isso, para mim, é uma leitura que não dá para a gente se eximir de fazer quando a gente pensa em como o capitalismo brasileiro se estrutura, né? Obviamente, quando a gente vai pensar nesses recortes, né, de conforto térmico ou de impacto de chuva, sobretudo em grandes centros como o Rio de Janeiro, como eu falei, São Paulo, Salvador, Fortaleza, de certa maneira Curitiba também, Porto Alegre, né? A gente vai enxergar um mapa de impacto, por exemplo, de chuvas extremas ou de desconforto, em que a gente vai ver que os grupos mais atingidos são, né, grupos que a gente pode chamar de maneira generalizada de baixos estratos da classe trabalhadora, mas que são grupos, sobretudo, de população negra, né? No caso do desconforto térmico, a gente tem uma relação bastante estrita com as mulheres negras em geral, né? Então, não é possível a gente não fazer esse recorte de como que isso se realiza. E essa realização, né,
desses impactos, na verdade, reflete as diferentes realizações dessa relação sociedade-natureza dentro desse universo de classes sociais no Brasil, né? O clima ele só evidencia, só é uma expressão dessas contradições, né, que se materializam de forma distinta. Mas tem esse eixo comum. E eu acho importante a gente considerar essas particularidades, né, porque me parece que considerar as particularidades não significa a gente abrir mão de considerar aquilo que é comum a essas particularidades, mas, pelo contrário, a gente complexifica isso que é comum, né, a partir daquilo que me parece fundamental na prática científica, que é o método, né, e aquilo que me parece central do método, que é onde eu tenho buscado um pouco beber, né, que é o materialismo, né? Eu estou fazendo um curso de marxismo agora, né, lendo Marx na quarentena, lendo Capital na quarentena. Uma colega que eu ainda não tive o prazer de conhecer, uma excelente leitura orientada, uma colega que eu ainda não tive o prazer de conhecer, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, a professora Marina Gouveia, e ela tem uma frase que eu sempre uso na minha vida, né, que é: só o que existe, existe. Só o que existe, existe. É um compromisso com aquilo que existe. A gente precisa partir daquilo que existe, né, para entendê-lo, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente partir dessas particularidades que são imanentes nessa realidade, dizer respeito a complexificar o entendimento disso que une, que é geral. Me parece antagônico, né? Óbvio que a gente pode perder a visão da totalidade, mas essa totalidade é uma totalidade complexa, né? São várias subtotalidades que a compõem. Então, a gente precisa entender, porque isso é materialismo. Entender que o Estado Nacional Brasileiro, que se estrutura num capitalismo dependente, periférico, teve como base, né, uma economia colonial pautada na escravização de pessoas negras, né, é fundamental, né, e é a forma como o capitalismo brasileiro se realiza. Então, não tem como a gente negar isso, né, dizer que é uma questão menor ou que é uma questão secundária. Na verdade, é estruturante. Claro. Então, é um pouco o conteúdo, isso. Né? Exato. Eu fiquei pensando uma coisa, Nubia, também que eu queria te ouvir. A partir do que da frase ótima, o que existe, existe? Existe. Eu fiquei pensando aqui, juntando isso com o debate que você já fez agora com a gente, que são tantos desafios de quebrar algumas fronteiras do diálogo e para construir um conhecimento sobre essas relações de sociedade, natureza e clima. No caso do Brasil, por exemplo, uma das questões seria a histórica separação entre a universidade e a ciência do cotidiano das pessoas, por exemplo, né? Pelas desigualdades e clivagens, pela hierarquização dos saberes, pelo formato dos nossos meios de comunicação, por várias razões. E aí eu fiquei pensando uma nova questão, né, nessa fase atual que a gente está vivendo, sombria, brasileira, né? E eu queria te ouvir um pouquinho assim, né, sobre como enfrentar uma nova fronteira que a gente não conhecia tão bem, que é a do chamado negacionismo. Né? Uhum. A gente da área de geografia, estou dando aula na faculdade de educação, começou a vir perguntas básicas que nunca apareceriam, que é: professor, como é que eu debato lá com uma família que vem me discutir terra plana? Um exemplo. Então, eu tenho começado a discutir lá na FAI um tema que antes a gente não debatia, que é como a gente separar o que pode ser uma teoria dita da conspiração que tem algo a dizer. Na geopolítica, um exemplo, então eu falo assim, gente, na geopolítica eu posso crer que há coisas que a gente não consegue visualizar hoje nas disputas geopolíticas das agências de investigação e inteligência, que talvez deem algumas pistas do que pode estar acontecendo, a gente não sabe. Agora, é completamente diferente de eu falar, por exemplo, sobre aquecimento global, e aí e eles entendem quando a gente debate isso, mas a gente precisa debater isso para fora, né, Nubia? Gente, para a gente falar que aquecimento global é uma teoria da conspiração, eu tenho que dizer que todos os professores de geografia, climatologia, estatística, como você falou, estão se juntando num congresso global e conspirando e juntando para falar, agora vamos combinar aqui, que nós vamos fazer um discurso. É necessário a gente debater isso,
para ajudar as pessoas a também começar a entender o que é. São tantas questões que são desafiadoras. Enfrentar o negacionismo para dizer, olha, isso não é bem uma teoria da conspiração, o aquecimento global é um conhecimento, como você disse, que envolve quantas milhares de estações meteorológicas, os encontros, os congressos, os debates, as pesquisas e tal. Você podia falar um pouco disso, misturado com, no nosso caso aqui, também com um debate que se abriu muito bem, o leque para nós, que o fato de estarmos em acordo que há o aquecimento global não significa o fato de estarmos em acordo de como o dito capitalismo verde ou o dito status quo atual aponta as interpretações e soluções para isso. Então a gente tem um duplo caminho e muitas fronteiras além desse duplo caminho. Como é que você tem visto essa questão, né, do negacionismo? Como é que você pode responder? Alguém que pesquisa tão bem sobre isso? Como responder ao negacionismo e como a gente pensar a superação desse negacionismo estando em diálogo com uma sociedade brasileira que está sendo atacada por esse negacionismo como uma arma política, né? Agora tu me botou na sinuca, né? Porque parece... Não aponta solução, não, mas assim, pensar sobre, né? Não, vamos pensar. Você não tem Porque resposta para isso, não. É isso, eu não tenho exatamente a resposta, Claro, porque claro. as contradições, elas são importantes, porque delas que emana, né, a superação, mas elas são complexas, né? Essa discussão do negacionismo da mudança climática, né? Isso, de fato, é muito, muito corrente. Eu, felizmente, ainda não tive... não fui agraciada, né, com nenhuma aluna, nenhum aluno, né, negacionista ou terraplanista. Mas eu sinto, né, que isso está por vir. Então, confesso que não me preparei. Já teve? Nossa. Já tive aluno olavista. Olha... Mas olha, foi um diálogo legal, mas é desafiador. Depois a gente conversa sobre olavistas. Porque tem olavistas, inclusive, na pesquisa dos cientistas climáticos, né? Mas tudo bem. Isso. Problemático, mas enfim, acontece. Eu ainda não tive, né, diretamente a chance de ter alunos terraplanistas ou aquecimentistas. Mas são parentes, viu, Núbia? Você nem precisa ter aluno, porque se a gente tem um ministro das Relações Exteriores. Então, já está aí, né? Tá bom, né? Já deu, né? Só ministro, tá bom. Só isso. Pare por aí. Nossa, não, cara, é complicadíssimo. Mas eu acho que a gente se colocou numa armadilha também a partir dessa discussão do negacionismo. Que eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de prospectar, assim, de fazer uma análise mais para frente. Porque como é que tem se configurado, né, a discussão sobre a mudança climática e em relação ao negacionismo, né, da mudança climática? A gente tem se pautado naquilo que ele chama das evidências, né? Essas evidências, elas estão expressas através de várias fontes de dados. A gente usa dados, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa entender, né? A gente não, no caso das ciências exatas e da Terra e das geociências, né? A gente tem uma influência muito determinante do positivismo. É muito estruturante. Então, aquilo que é o científico é aquilo que, no primeiro momento, é o experimental, é o dedutivo, e se expressa ou deve ser expresso a partir de uma linguagem matemática. Então, nós da climatologia, ou cientistas do clima, hoje menos, mas com essa discussão a gente resgata isso, nós somos extremamente dependentes de uma explicação do mundo a partir de números. Não estou falando que isso é ruim. Agora, isso pode nos limitar até certo ponto, né? Então, é aí que a gente se segura para fazer o combate ao negacionismo. A gente se segura nos números. Esses números que vêm de centenas de estações, milhares de estações meteorológicas espalhadas na superfície da Terra, sobretudo nas superfícies continentais. A gente tem dados de temperatura da superfície do mar, nas águas mais superficiais, não só por sensoriamento remoto, mas a gente também tem dados de boias. A gente tem
dados de temperatura da superfície continental também por sensoriamento remoto. A gente tem modelos físicos e de composição química da atmosfera, a gente tem dados de sonda, dados de geleiras, a gente tem um input de dados muito grande sobre uma infinidade de variáveis que podem indicar para a gente um cenário atual, que nós estamos envolvidos num cenário atual de mudança climática, né? E de uma mudança climática que, em estrito senso, existe como uma mudança climática causada ou que tem como seus principais agentes os seres humanos. Falando em termos gerais, né? Seres humanos. Né? Essa marca é um pouco debatida, mas existe um certo consenso em se definir a Revolução Industrial para frente como o principal período em que a gente tem uma retomada aí da subida da composição da atmosfera com partículas, né, por milhão de carbono, de óxido de carbono e seus derivados, né, da queima de combustíveis fósseis. O que, em termos energéticos, né, a gente sabe que o dióxido de carbono é um gás estufa que se relaciona muito bem com radiação de comprimento de onda longa. A atmosfera ela se aquece por baixo, então a gente tem entrada de energia solar. Essa energia solar, né, que é de comprimento de onda mais curto, entra na atmosfera, uma parte fica, uma parte é refletida, uma parte atinge a superfície, e a superfície emite essa energia no formato de radiação de onda longa, que vai interagir de uma maneira muito significativa com dióxido de carbono, mas também com metano, com vapor de água, que são os nossos principais gases estufa, e, por fim, a gente vai ter aí a deflagração disso que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global, de certa maneira, indica, né, uma mudança do balanço de radiação planetário que pode e influencia, na verdade, diretamente os níveis de evaporação, por exemplo. Então, você tem aí mais água na atmosfera, em vez de ter águas nas superfícies, né? O que vai levar aí uma alteração direta nos sistemas atmosféricos que produzem chuva ou produzem tempos estáveis, levando ao aumento de chuvas extremas, ou aumento de ondas de calor, ou ondas de frio, no caso desses sistemas estáveis. No caso de ondas de calor, sistemas estáveis, né, de origem mais tropical, mas não só, e ondas de frio, sistemas estáveis aí mais polares, no caso da América do Sul. Né? Então, a gente tem se baseado nisso. Um pouco de dados de várias naturezas, um pouco do entendimento dos processos de radiação, né, de energia, de trânsitos de energia, um pouco de mecânica de fluidos, e um pouco também dos impactos, né, que os impactos também sinalizam como que todo esse trânsito de energia e de matéria vai acontecer em diferentes partes do planeta. Né? Então, a gente tem se baseado nisso para combater isso que a gente chama de negacionismo da mudança climática, o negacionismo climático. Né? De certa maneira, como eu falei, isso é um pouco uma armadilha, né? Porque a gente se segura nos dados e tudo aquilo que não é exatamente um dado expresso numa linguagem matemática, numa planilha, num modelo, numa equação, num software, etc, 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 é não científico, né? Portanto, é algo que é igual ou análogo ao negacionismo, né? Então, eu sinceramente não tenho a solução. Eu não tenho a solução, mas me parece que nos prender exclusivamente aos dados é algo que a gente tem feito, mas eu não sei se talvez o caminho que nós deveríamos seguir. Porém, tampouco consigo vislumbrar alguma alternativa a isso, né? Porque isso, inclusive, acontece muito no nosso campo. Pela né? Quando importância de enfrentar o negacionismo, né? Faz sentido o que você falou. Talvez agora é um momento, de fato, de enfrentar o negacionismo e defender os dados, né? E eu gostei muito do que você falou, porque eu acho que a gente da existência, existe o que existe. Agora, é uma defesa um pouco nesse ponto, né?
Mas a gente precisa ir além, claro, a gente precisa defender a interpretação com uma certa liberdade política dos dados. Mas Sim. isso não significaria um negacionismo, que não trabalha com a existência da existência, né? Ele trabalha com a negação da existência, de fato. Sim. Né? Sim. Desafiador mesmo. Pensar que mas é que eu falo cada que área, a contradição. É a contradição, porque quando eu falo que a gente precisa, e é a postura que eu tenho me proposto, nem sempre com sucesso a realizar, mas quando eu falo que a gente precisa ter um compromisso com o entendimento da realidade, a universidade precisa fazer um pouco a meia-culpa, né? Quer dizer, até que ponto, enquanto instituição, né? E aí não só a instituição figura a universidade, mas como as pessoas que ocuparam historicamente os postos na universidade se preocuparam com o entendimento sistemático, científico, não necessariamente positivista, da realidade que se colocava no momento em que elas estavam vivendo, ou no momento anterior, ou prospectando, né? Como é que se realizou esse entendimento da sociedade até certo ponto, a partir da universidade? Fico pensando, porque até certo ponto na universidade, em grande medida, quem eram os pesquisadores? Né? Não estou tirando méritos de nenhum deles, mas em sua grande maioria, claro, homens brancos, de classe média, filhos da elite. Exato. Claro. Entendeu? Então, qual é a realidade? Esse muro teve consequências, né, Nube? Claro. A gente fala isso há tanto tempo, né, e essa separação, eu gostei muito do que você falou mesmo, porque eu acho que, inclusive pensando também a partir da lógica do enfrentamento ao negacionismo, que é uma outra questão, não tem como enfrentar isso que não seja numa forma de pensar uma universidade mais aberta e democrática, e também num formato em que as pessoas sejam interpeladas a interpretar o seu cotidiano, dos seus lugares, das suas quebradas, e lá também identificar transformações do clima, das questões, né, enxergarem empiricamente questões, terem voz. Tudo isso é fundamental, né? A universidade fechada num laboratório nunca vai produzir um projeto civilizatório, né? Exato. É isso, cara. É isso. A gente... isso... E aí eu vou ter que fazer também, né, a meia-culpa. Vou ter que fazer a meia-culpa aí dos últimos anos no Brasil, né? Que isso, o impacto, né, das políticas não só de ação afirmativa, mas democratização do acesso ao ensino superior, gerou um impacto que eu considero até certo ponto, e olha que eu não tenho tantos cabelos brancos assim, mas que eu considero até certo ponto muito, muito significativos. Muito significativos. Eu falo pelos colegas, não só da geografia, né, mas de outras áreas que têm se proposto a pensar questões cada vez mais imanentes da sociedade, né, e aí falando em termos mais gerais. Né, e questões que são materiais, mas que buscam se conectar com questões mais gerais, pensar as particularidades conectadas com questões mais gerais. Então, e essas pessoas são majoritariamente pessoas que vieram, né, de classes populares, vieram das suas quebradas e hoje são professores universitários, estão aí produzindo excelentes pesquisas na graduação, no mestrado, no doutorado, estão, inclusive, colocando dentro da universidade, né, pessoas, coletivos, instituições que sempre tiveram fora, né, que sempre tiveram a sua forma de enxergar e construir conhecimento sobre o mundo e a partir do mundo, de certa maneira, aspas, marginalizado ou colocado como algo inferior. Então, a gente vê um movimento hoje, me parece, muito frutífero nesse sentido. Não é só uma posição política, aspas, colonizadora, no sentido de que a universidade vai dizer sobre os grupos sociais, as frações de classe, a classe trabalhadora. Não, né? Me parece um movimento pânico nesse sentido. E eu acho que isso tem implicado em transformações muito radicais, assim, não só no pensamento social, né, mas em todas as áreas do conhecimento. Na climatologia, isso é uma expressão. Nas ciências do clima, né,
Isso também acontece, um pouco em menor grau, por conta dessa influência nossa, né, de entender o mundo e os fenômenos a partir de uma linguagem um pouco mais matemática, usando o instrumental, um arsenal estatístico, muitas vezes, cartográfico, que é importantíssimo, né? Eu sempre digo que a gente precisa entender essa história da natureza, essa história do clima, tanto no recorte histórico quanto no recorte geológico, né? Até para a gente entender como é que a gente, enquanto sociedade organizada, a partir de um certo momento, né, no modo de produção capitalista, produz essa natureza de maneira contraditória. Então, qual é o nosso papel dentro desse processo de mais longa duração? Para a gente entender qual é o nosso papel, a gente precisa entender esse processo de longa duração. Então, é importante, sim, é necessário, é fundamental entender isso tudo. Mas a gente precisa também entender em associação a forma como isso se realiza. E esse movimento é um movimento que tem sido feito. Como eu disse, em menor grau, a gente está muito mais associado, muito mais voltado aos estudos, né, de mudanças climáticas, de um impacto entendido, do impacto ambiental, dos problemas ambientais urbanos, sobretudo, muito mais entendidos ainda numa dimensão antrópica, um antrópico sem entender que mulher, que homem, que sociedade é esse, né? A gente ainda faz muito isso, ainda acredita muito os impactos de elementos do clima, de dinâmicas climáticas, algo que a gente chama de ação antrópica de maneira muito generalizante, muito empobrecedora, mas isso tem sido até a certo ponto padrão. Porém, temos crescentes iniciativas, isso é muito, muito significativo, em várias áreas do conhecimento. Na antropologia, tem trabalhos magníficos sobre os profetas da chuva, o trabalho do Renzo Tadei, da USP, pós-doutorado dele, fantástico, Meteorologistas e Profetas da Chuva, é um livro que eu gosto muito, que eu uso também como bibliografia obrigatória. Na geografia, né, que é a área de onde a gente fala, né, a gente tem algumas tendências, tem algumas movimentações nesse sentido. Eu, particularmente, né, fui formada numa, aspas, tradição, né, chamada de geografia do clima, que busca entender, né, o que desse contexto climático interessa a ciência geográfica, e partindo do pressuposto que a ciência geográfica estuda, né, essa organização e essa produção, sobretudo, do espaço. Então, a gente tem buscado fazer essas relações, mas tem outras tendências na geografia também, na própria sociologia, na economia. Tem um pessoal muito interessante aqui da Federal Fluminense, estudando a questão do capitalismo climático, o pessoal do NIEP, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Marx e Marxismo. Isso falando mais das tradições que eu conheço, mas tem uma galera boa aí aparecendo, complexificando um pouco essa abordagem, e trazendo as diferentes expressões dessa que pode ser chamada a questão climática. Né? Que ótimo. Você é uma materialização disso, né? Por esse privilégio de estar conversando contigo sobre isso. Mesmo, sortudos são seus alunos. Viu? Imagina. Com todo respeito ao professor que me deu climatologia, que em Viçosa, o Ramakawa, era um professor lá da engenharia agrícola, mas ele fez um esforço hercúleo para dar uma aula diferente, para fazer um diálogo, no nosso caso, com a geografia, não dar a mesma aula que ele dava para engenheiro, agrônomo. Mas de verdade, assim, eu acho que a sua fala, o seu próprio perfil, né, é uma representação de uma questão mais ampla que tem acontecido, de uma abertura e de diferentes perfis, de diferentes sujeitos que estão debatendo esse tema, e é fundamental. Eu ia te perguntar uma coisa que tem um pouco a ver com o que você trouxe, dando uma virada assim meio geográfica. Tem me interessado muito, não só na perspectiva climática, mas também, né, alguns processos que a gente poderia debater a partir da própria pandemia, desse momento tão complexo, mas alguns processos que a gente poderia dizer que, fora do discurso clássico oficial, já naturalizado, de uma globalização a partir do mercado, quem globalizou o mercado? Falso, né? Mas a gente
Claro que a gente tem uma globalização subordinada à lógica mercantilista. Isso. Mas o desejo de encontro com o outro, o entendimento da Terra como uma totalidade, isso é muito mais amplo e muito anterior aos burgueses, eles não têm protagonismo nisso. Então, há um desejo da humanidade muito anterior aos burgueses e ao capitalismo moderno, né, desse entendimento da Terra como um todo. Vai estar em Aristóteles na ideia de totalidade, vai estar os nossos originários geógrafos lá, Humboldt e Ritter, na ideia da Terra como um sistema total. E aí tem alguns, talvez, exemplos de questões que, claro, imersas no capitalismo, mas que nos podem fazer pensar de novas formas, né? Que nos vão nos trazendo para o retorno a uma discussão mais ampla, que não seja uma discussão muito localista, não seja uma discussão que só parta de algumas discussões identitárias, que também são importantes, mas uma tentativa de entender um pouco alguns processos que são mais amplos, estruturantes da sociedade, do mundo que a gente deveria construir coletivamente, né? E me parece que a pandemia aponta um pouco para isso, inclusive para revelar as contradições do que a gente não tem como aldeia global, que na verdade não é nada disso, né? A gente tem que construir esse processo mais amplo, mas é feito por clivagens de fronteiras de classe, de raça, de gênero. E eu acho que o clima tem uma discussão por aí, né? Dependendo de como a gente debate o aquecimento global, e dependendo de como a gente debate o clima, eu gostei muito do que você trouxe. Então, é algo que talvez nos conecte para uma ideia mais ampla de uma terra comum, do bem comum, do que é o comum e do que a gente não tem tido como comum, né? Pela expropriação e pela monopolização, exclusivismos e tal. Como é que você vê também o debate do clima, né? Nesse ponto, acho que ele aponta pelo menos para um horizonte que pode nos mostrar que a gente precisa discutir tudo isso. E é um desafio. É um desafio. Eu acho que pensar em outros horizontes civilizatórios, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Pensar em outros modelos, outros futuros possíveis que não sejam só esse suposto aparente eterno presente, né? Que a gente vive, como o Jameson aí coloca para gente. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo me parece que a gente tem iniciativas, né? A gente estava conversando um pouco aí com a câmera desligada sobre algumas outras questões, mas não, eu acho que vem de várias fontes, várias formas, vários grupos sociais, né? Tem buscado esse processo emancipatório e de pensar outras racionalidades e outras formas de ser e estar no mundo, né? A gente pode pensar aí o próprio movimento feminista, né, nas suas variadas constituições, mas cada vez mais, né, a gente tem pensado em movimentos não só feministas, mas ecofeministas, que têm surgido na América Latina também com muito protagonismo, pensando, né, de que maneira as mulheres são os grupos, né, principais, principalmente afetados por impactos, né, de elementos climáticos no cotidiano, né? Os próprios movimentos negros, né? No caso dos Estados Unidos, isso se expressa de uma maneira mais direta, mas isso também acontece no Brasil, né? Principalmente depois do Katrina, de pensar como, né, que os impactos de grandes eventos vão afetar de maneira muito significativa a população negra, os grupos negros, mas no sentido de não só do evento climático em si, mas da própria assistência, da intervenção do Estado, dos equipamentos que estão ali disponíveis, da estrutura que está disponível para dar suporte, né, a capacidade de suporte desses grupos a resistir, tanto a eventos mega quanto a eventos pequenos. Então, a gente tem também iniciativas nesse sentido. Temos trabalhos acadêmicos, mas, sobretudo, também a gente tem organização de coletivos, né, se organizando e se reorganizando, também trazendo a pauta climática, né. A gente tem também iniciativas muito plurais do campo da agroecologia. Esse campo, eu confesso que eu conheço um pouco menos, apesar de ser o campo mais diretamente envolvido, talvez, né, que tenha pautado muito mais a discussão climática do que muitos outros, né, principalmente pensando numa produção, não só uma produção de alimentos, mas produção camponesa, né, não sustentável dessa maneira como a gente convencionou chamar, mas uma produção camponesa seguindo outras formas de orientação dessa produção. Enfim, a gente tem iniciativas, né?
Mais recentemente, ainda está na minha fila para ler o livro do Ailton Krenak, né? Que ele acabou de lançar sobre... do mundo. Eu esqueci o nome também, cara. Eu também dou um branco no nome agora. Adiar o fim do mundo. Adiar o fim do mundo, exatamente. Ele está na minha fila ali, consegui o PDF, está ali na minha fila para ler, então algumas falas não só dele, mas também de outros grupos, de outras etnias. A Sônia Guajajara tem também falado muito sobre isso, sobre a questão ecossocialista, né, dos povos da floresta. Então, a gente tem organizações, sociedade organizada para combater essas questões a partir disso que eles chamam de questão climática. Quer dizer, eles têm organização social para isso, né? E a gente também tem experiências, sobretudo, né, dos povos originários, mas não só, né, com relação a isso. A gente tem experiência da agroecologia, a gente tem experiências não só no campo, mas eu acredito que também na cidade, né? Tem muitas iniciativas de plantação, de cultivo de alimentos, hortas urbanas, sustentáveis, pensando nessa autonomia. Muito legal. A gente estava falando um pouco sobre isso antes, né, Nube, de fato, de gravar, e muito legal pensar isso tudo. A gente superar essas dicotomias, né, que a gente herdou entre esse micro e macro, ou entre a identidade e a universalidade. De fato, os movimentos estão dando um salto, né, entendendo que micropolítica e macropolítica, as duas são centrais, indissociadas, por exemplo. E acho que a discussão do clima, e a discussão que você tem feito do clima, o grupo com o qual você troca, tem muitas contribuições para trazer isso, né? Essa fala do Krenak, as discussões do ecofeminismo, que são fundamentais, né? Do movimento negro, que começa a se posicionar. Acho que 2 das 3 conversas que eu já fiz aqui, a gente falou do Silvio Almeida, por exemplo. Sem dúvida. Da entrevista épica que ele deu no Roda Viva. Né? Porque, de fato, né, se a gente começa a ter um entendimento mais claro, né, você falou muito bem sobre isso hoje, de que os processos, em geral, inclusive climatológicos, não podem ser debatidos sem debater raça e gênero, porque eles são o conteúdo do processo civilizatório que a gente construiu até aqui. Então, vai ser o conteúdo do processo civilizatório que nós vamos construir novo, né, no protagonismo desses grupos, esses sujeitos, né. Eu acho que isso tudo fica um pouco mais claro depois de muito tempo em que a gente, enquanto campo à esquerda, enquanto latitudes à esquerda, vamos falar assim, a partir desse projeto, né, a gente titubeou muito, né, eu me sinto à vontade de dizer, as pessoas talvez não tenham muita noção sobre isso, mas quando eu era da graduação, isso há pouco tempo atrás, pensando num tempo histórico, havia uma fronteira nítida entre os macropolíticos e os micropolíticos, inegociável. E hoje a gente está posicionando a nossa seta política para a mediação. Não está mais no macropolítico nem no micropolítico, está nas interfaces entre eles, né? Não existe essa separação. Então, é um salto muito interessante que eu, particularmente, coloco a conta nos movimentos, por exemplo, feministas e negros e agroecológicos. Acho que eles têm campos de atuação maravilhosos, abriram portas na marra e claro, né, também dando mérito para esse, como você chamou muito bem também de novo marxismo, um neomarxismo, tem vários termos, né? Mas acho que o novo marxismo não é necessariamente o chamado neomarxismo, porque não é uma corrente. O novo marxismo é uma abertura que tem a ver com a discussão decolonial que o Walter já trouxe também, descolonial, tem vários campos. E aí eu queria já dar um gancho, você deu um gancho para a gente ir caminhando mais para os finalmente, eu acho que te ouvir mais um pouco, a gente falou até mais antes de abrir para gravar, e você já começou as pistas, né? Como é que você tem visto, o que você tem visto de novo, que te aparece como novo, e aí incorpora o debate climático, mas é mais amplo que ele também, no seu olhar para o mundo, o que tem te apontado de novo, que é presente, né, se você quiser falar, a partir do pouco que você já deu de exemplos, algumas experiências mais concretas que você está mais próxima, aí no Rio de Janeiro, ou coisas que você tem lido sobre outros lugares do mundo, mas aquilo que te aponta para algo que te interessa para novos horizontes emancipatórios, né? Legal.
Eu acho que, como a gente estava conversando, né, a pandemia ela tem esse viés altamente contraditório, né, que é nos deixar até certo ponto, né, um pouco limitados em termos de circulação para a gente, que tem essa condição, né, de limitar a nossa circulação, mas ela também nos possibilitou, ao mesmo tempo, uma intensificação da troca, né, nas redes sociais. Eu acho que isso é algo que é um caminho sem volta já há algum tempo, e pela pandemia, a partir da pandemia, eu acho que isso terminou de se sedimentar, eu diria, né? E essa troca ela é interessante porque até algum tempo, e não faz tanto tempo assim, como eu falei, né, eu ainda tenho poucos cabelos brancos, a gente tinha uma circulação aí de informações, de textos, não só de jornais, mas tinha uma circulação de informação de uma maneira mais geral muito restrita a alguns canais, né? Aos canais institucionalizados, aos grandes conglomerados, à televisão, aos grandes ainda canais de internet, enfim, grandes mídias, né? E hoje, me parece que a gente tem uma certa mudança dessa orientação, dependendo, obviamente, né, de qual mídia social, qual rede social que a gente está falando, qual faixa etária a gente está falando, mas a gente tem hoje uma possibilidade muito maior de dialogar, de trocar, de entender o que está acontecendo no mundo a partir de outras lentes, né? E às vezes dialogando com outras lentes também, não só essas lentes de pessoas que estão em instituições como a universidade, ou como a Rede Globo, ou como canais de televisão, enfim, jornalistas, mas a gente tem conseguido trocar bastante com ativistas sociais, com movimentos organizados, né? E eu acho que isso é um ganho para a gente, né? Nisso que eu estava falando de comprometimento, né, com o entendimento dessa realidade. Eu não dá para desconsiderar hoje também, não só no cenário da pandemia, né, essa discussão sobre a circulação de informações, como as pessoas, né, os grupos, eles têm conseguido não só visibilizar as suas ações, mas também, de certa maneira, articular e conseguir apoio às suas ações também via redes sociais. Eu falo mais especificamente do Twitter, né? Como eu estava falando antes com você, eu uso bastante Twitter. Gosto muito do Twitter até certo ponto, né? Porque todo mundo está lá e tudo acontece, e parece que tudo acontece nas redes no Twitter e depois isso vai para as outras redes, né? Depois isso vai para o Instagram. Tudo acontece no Twitter. Primeiro, né? 7 horas da manhã você já acorda, já tem a bomba estourada no Twitter. Sim. E aí, hoje teve uma, depois eu conto. Mas, e no Twitter, o que a gente vê? Eu tenho acompanhado muito, não só divulgadores científicos, no sentido de militantes, não só de partidos, mas de coletivos, no movimento estudantil, divulgando leituras mais críticas e renovadas do marxismo ou da tradição marxista, e também de outras tradições, seja a tradição decolonial, seja as tradições que são lidas como mais identitárias. Então, a gente tem também uma profusão bastante interessante. Ou até anarquistas também, né? Anarquistas, eu sigo vários anarquistas, inclusive cada vez mais tenho me aproximado de anarquistas. Tem um cara que eu gosto muito, muito no Rio de Janeiro, ele é aqui de Padre Miguel, chamado Orlando Calheiros. Ele é um cara fantástico, uma pessoa que eu sempre paro no meu Twitter para seguir, para ver o que ele está falando. É um cara que tem uma análise muito, me parece, fiel, né? Muito comprometida com essa contradição, né, com esse conjunto de contradições que se coloca. Então, assim, a gente tem ouvido essas pessoas que são, em grande medida, estudantes, mas também alguns professores universitários, ok, mas também uma galera que está se organizando por dentro dos seus movimentos mesmo. Movimentos de luta pela própria sobrevivência. E aí eu falo, por exemplo, dos grupos que estão se organizando, tanto no Complexo da Maré, quanto no Complexo do Alemão, quanto no Jacarezinho, que são grupos que eu acompanho mais, né? Acompanho bastante o René Silva, o Raul, acompanho uma galera assim, que tem se organizado, não só no sentido, né, de prover condições mínimas para a favela com relação a insumos, né, de álcool gel, cesta básica, coisas mais elementares, assim, mais urgentes, não elementares, mas mais urgentes, imediatas, mas que também procuram fazer um debate a partir dessa realidade extremamente qualificado e que, em grande medida, nós, enquanto esquerda institucionalizada, sobretudo em setores mais
não vou dizer, não sei se hegemônicos é a palavra, mas setores, aspas, mais hegemônicos nos partidos de esquerda, isso falta para a gente, né? E eu estava questionando com você, né? Até qual ponto, até que ponto nós, enquanto esquerda institucionalizada, organizada, mais no âmbito político, a gente quer, de fato, entender essa realidade, né? Quer, de fato, dialogar com essa galera, né? E, por outro lado, na universidade também, né? Eu estava falando, um movimento, me parece muito recente, muito interessante, né? Esse diálogo que a gente tem estabelecido. Mas ainda é difícil, ainda é muito difícil. Né? Até porque, assim, em grande medida, quem está promovendo esse debate também são pessoas muito jovens, né? Como eu falei, as minhas principais referências hoje, obviamente, que são meus grandes professores também, são uma galera que, né, uma literatura do pensamento social brasileiro, Florestan Fernandes, obviamente, enfim, Rui Mauro Marini, essa galera, mas hoje eu tenho acompanhado muito mais o René Silva, a Buba Guiar, o Raul, né, o pessoal do Nica do Jacarezinho, né, dizendo pra gente o que está acontecendo, porque, assim, nós não estamos lá, né, a gente também tem que, por mais que a gente tenha uma origem, né, eu particularmente falo, a gente tem uma origem de classe popular, filha de classe trabalhadora, minha mãe foi babá, meu pai foi cortador de cana, enfim, tem todo um background, assim, também. Mas hoje, dentro desse extrato, né, dessa organização social, né, eu sou uma pessoa relativamente privilegiada nesse sentido. Então, a gente precisa também entender o nosso lugar, né, de hoje, não só falar daquilo que a gente já viveu, de onde a gente já saiu, que é importante, né, mas onde nós estamos hoje também posicionados e qual é a nossa responsabilidade também. Então, por isso que eu falei lá no começo, né, a gente tem muitas iniciativas, a gente tem muita organização, e muitas alternativas que estão sendo apontadas por um conjunto de grupos que é organizado, mas que a gente precisa também, enquanto esquerda institucionalizada, né, estar junto com essa articulação, ajudando a somar, né, e não querer dizer o que essas pessoas têm a fazer, né, como é que a coisa funciona, que é isso que a gente tem de histórico, em grande medida, né? A gente tem que ir lá dizer para a classe trabalhadora que ela tem que fazer, que ela tem que se organizar, que ela tem que lutar contra. E essa galera em primeiro lugar, está sobrevivendo todos os dias, enfrentando um ônibus lotado, né, em tempos de pandemia, né, enfrentando o trem que atrasa lotado em tempos de pandemia, enfrentando a ausência, né, de condições básicas de saúde, enfim. Essa galera luta todos os dias para sobreviver. E, em segundo momento, ela também luta para se organizar, se colocar, né? Não dá para deixar de falar também da organização dos entregadores, né? Dos entregadores de aplicativo, que tem sido também um sinal muito legal para a gente e muito sintomático, né? De algumas tradições que a gente tem no campo da esquerda, principalmente, que é pensar nesse papel exclusivo ou deixar nas mãos da nossa cabeça, né, dos sindicatos e dos partidos e das organizações institucionalizadas, esse papel, né, preferencial, privilegiado, né, de organizar a luta social, não é bem por aí, né? Os entregadores antifascistas, né, que estão se organizando, estão organizando o break de apps, os motoristas de aplicativo, essa galera está se organizando e está trazendo caminhos, está apontando direções para a gente. E eu acho que a principal direção que a gente precisa ter nesse momento, enquanto grande campo de esquerda, né, é estar junto, né, se constituir, existir para nós, enquanto classe trabalhadora, nas nossas particularidades, e, até certo ponto, entender que a disputa pelo Estado e pelas instituições de Estado, ela é importante taticamente, não estrategicamente. Porque o nosso objetivo final não pode, ou não deveria ser ocupar o Estado. Ocupar o Estado, ele é um momento importante, que a gente tem que estar disputando o Estado. Mas qual é o nosso horizonte final? A gente não pode colocar como objetivo central ocupar o Estado. A gente tem que criar uma coisa outra, que não é essa, né? E se preciso for a gente entender, enquanto organização, que a gente precisa ocupar o Estado e que isso é importante, nós vamos fazer isso, como nós já fazemos. Né? Nós temos mandatos importantíssimos. Você falou da Áurea, em BH, a gente tem no Rio de Janeiro, tem Talíria, tem Glauber, tem Flávio.
Serafine, enfim, tem uma galera muito importante, Excelente. inclusive também do Partido dos Trabalhadores, que apesar de grandes divergências que eu tenho também, tem mandatos importantíssimos, né? Mas é importante a gente não perder o horizonte, né? Porque se a gente perde o horizonte, a luta desses coletivos, desses grupos, que é a galera que efetivamente está sofrendo de maneira mais drástica todo o peso da conjuntura, acaba se restringindo a um movimento tático e não acaba sendo fiel à potência desse movimento, que é uma potência de mudança social radical, né? Então, a gente tem caminhos. A gente tem caminhos. Ótimo. Eu acho fantástico essa conversa. A gente está caminhando para o final por causa de tempo, né? A gente fala muito aqui. Tem tanto tempo que cada um está nas loucuras remotas, né? A gente está aqui gravando num momento que Núbia está sendo queridíssima, porque vai emendar logo depois de uma reunião, por exemplo. Nossa, E eu tenho brincado com o pessoal que também a gente está aprendendo o tempo da internet, porque se você gravar uma conversa maravilhosa de 2h30, alguém vai abrir e vai olhar o vídeo, tem 2h30, eu não vou lá, né? Tem um lugar aí, então eu já disse isso para outras pessoas que passaram aqui, felizmente tem sido a tônica, né? A tônica aqui das conversas, que é o convite está aberto de novo para a gente continuar, porque eu acho que tem muita conversa muito legal, abriu muitos leques, e eu queria fechar com a maior reflexão que eu tirei da nossa conversa, que foi muito valorosa na minha visão, né? Você conseguiu apresentar isso logo no começo e depois desenvolver essa ideia de que a gente não tem como debater clima se a gente não debater algumas questões mais amplas do macro e do micro, né? Que envolve a forma como a gente organiza a sociedade. E me parece que você deu uma pista muito legal. Eu realmente não tinha pensado nisso até esse final da gente conversar, de que a gente também falou do negacionismo e um desafio enfrentá-lo. Me parece que a extrema-direita tinha ocupado as redes sociais, e me parece que a gente começou a disputá-la não porque a gente entendeu a importância disso, mas por conta da pandemia. Então, me parece que todo o campo crítico, e incluindo nele o pensamento crítico da universidade, mais científico, nós somos agora um exemplo nesse segundo, começamos a ir para outros lugares. E, ao mesmo tempo, você colocou muito bem, né? Ao mesmo tempo, a pandemia nos chamando para uma solidariedade cotidiana ali, para o essencial, para o álcool gel, para a comida, para a subsistência, para a sobrevivência, para dar voz. E tudo isso nos chama para uma pergunta. Eu não vou discutir clima se eu não me perguntar como nós nos organizamos socialmente, e se eu não me perguntar o que é o essencial para a vida, para a experiência. E tudo isso está imbrincado nas suas falas. Assim, te agradeço imensamente. É um prazer em vários sentidos, né? Já há muito tempo a gente conversa não mais como professor, estudante, mas né, para quem é da geografia conhece a Núbia tem uma trajetória imensa já de reconhecimento no campo da geografia e da climatologia, da geografia do clima, né? E que envolve geografia política, geografia agrária, geografia econômica, geografia urbana, e o debate bem feito do clima, e todo esse seu aprendizado nessa integração entre pensamento sistematizado e diálogo de saberes e lutas sociais, isso tudo ficou marcado aqui na conversa. Tá? Agradecimentos imensos. Tá? Foi um enorme prazer te ver. Eu que agradeço, Matheus. É sempre bom estar junto com você, assim, as nossas conversas, mesmo que virtuais, elas sempre são muito prazerosas, é muito legal a gente estar junto. E espero que a gente consiga estar junto fisicamente em breve para tomar aquele gelo, né, e se abraçar, por favor. Tomar aquele gelo e se abraçar, porque o negócio de ficar sem abraço, sem contato, é muito ruim. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar também, eu abraço todo mundo. Então, pra gente expressar, porque às vezes as palavras, eu não me acho tão boa com as palavras, às vezes elas não fazem justiça àquilo que a gente sente, né? Às vezes a gente expressa melhor com o gesto. Eu gosto de abraçar, assim, então, se puder receber aí meu abraço bem apertado em você, dizer que eu tô muito emocionada de estar aqui, muito feliz, e agradecer sempre, e todo dia, e sempre esse espaço. Obrigada.
Lindo demais. Valeu, pessoal. Estamos aí.